Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou do Centro Espírita Pedro de Alcântara, de Bangu, do 29º Seu, e estou aqui a convite da Fraternidade Espírita Ramatiz para fazer mais um estudo para vocês neste sábado, e agradecendo a casa pelo convite mais uma vez. A gente já esteve aí no modo presencial e dessa vez a gente está no virtual. E o tema de hoje é Conhece-te a ti mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre o conhecimento que nós temos de nós mesmos e como é que a gente faz para a gente se conhecer, se é fácil, se é difícil, de que forma a gente pode trabalhar isso na gente e assim a gente consegue, de alguma forma, né, nos melhorar. Então, no estudo de hoje, a gente vai passar a necessidade da gente se conhecer para que a gente entenda um pouco melhor os obstáculos que a vida nos traz, os problemas, as dificuldades que nos cercam nessa encarnação e de que forma a gente vai lidar com isso e de que forma a gente pode consertar isso, enfim, tudo que a gente pode fazer para a gente se conhecer e de alguma forma estar bem com a gente mesmo. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Nos mais variados graus, variando de pessoa para pessoa. A gente tem questões em família, questões de trabalho, questões nas nossas escolas e faculdades, até mesmo dentro das nossas casas espíritas a gente enfrenta aí alguns problemas que deixam a gente bem desanimado, bem preocupado, bem ansioso, bem deprimido em algumas situações. A gente se cansa vendo algumas coisas acontecendo, a gente fica para baixo quando a gente percebe que as coisas não melhoram, enfim. Dentro das nossas casas, às vezes a gente tem familiares que são difíceis, que a gente não consegue lidar. No trabalho, principalmente nesse período que a gente está passando de home office, para muitas pessoas, a gente vê que tem muita gente que reclama de abusos com relação a horários, enfim, não conseguem ter um momento para descansar. As indefinições com relação à vida acadêmica, com a pandemia, por exemplo, no momento. As nossas casas espíritas que ainda não, muitas das casas que a gente conhece ainda não reabriram, deixa a gente assim bastante ansioso. Enfim, a gente lida com um monte de problema, a gente vê um monte de situação complicada, a gente vê muita coisa esquisita acontecendo nas nossas vidas. E em muitas dessas situações a gente acaba muitas delas a gente acaba culpando sempre o próximo, dizendo que fulano é responsável pela minha dificuldade, que ciclano atrapalha a minha vida, e por aí vai. Toda vez que acontece alguma coisa com a gente, muitos de nós temos a atitude de terceirizar esse problema. Não, está acontecendo isso comigo por causa daquilo. Ou por causa de alguém. Por causa de uma pessoa. Está acontecendo essa coisa muito problemática na minha vida por causa de situações de pessoas, porque essa situação não é boa para mim, atrapalha a minha vida, e essa pessoa atrapalha a minha vida. Então, a gente tem, assim, muitos de nós temos essa ideia de terceirizar a causa do problema. Mas fazendo uma pequena reflexão, na verdade, assim, uma pequena e profunda reflexão, será que esses obstáculos, esses problemas,
essas dificuldades que estão atrapalhando a gente, as nossas vidas, elas são totalmente provocadas pelas pessoas que estão à nossa volta, ou pelas ocasiões que estão à nossa volta, ou nós temos uma pequena parcela na responsabilidade pelas atitudes que a gente toma ou deixa de tomar. Será que a gente também não tem uma pequena parcela nisso? Ou uma parcela grande, ou total, com relação aos obstáculos que a gente vê, as dificuldades que a gente vê? E o conhece-te a ti mesmo, ele faz com que a gente reflita isso. Será que é o outro? Será que é a ocasião? Ou será que sou eu que estou provocando isso tudo na minha própria vida? Então, essa reflexão ela é importante a gente fazer. Será que a gente está lidando com uma espécie de exagero da espiritualidade com relação ao peso dos fardos que a gente carrega nas costas? Ou porque a gente não merece isso tudo de problema na nossa vida? Ou será que a gente mesmo que não está provocando isso tudo por causa do nosso egocentrismo, do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, por achar que a gente é autossuficiente para resolver os problemas da vida? Enfim, essa reflexão é importante. É muito importante. Porque a gente sabe que problema todo mundo tem. No mundo que a gente vive, espiritualmente falando, no nível espiritual do nosso planeta, dos espíritos que habitam a Terra, todo mundo passa por alguma dificuldade, por mais que pareça muito tranquila a vida daquela pessoa. Então, assim, então a gente precisa pensar nisso. Né? Será que não é a gente que está provocando? A gente sabe que a espiritualidade ela não joga para perder. Então, não existem exageros da espiritualidade, como eu coloquei agora, né? Quando a gente coloca assim, não, porque eu estou passando por isso, mas eu acho que eu não mereço isso. Se você acha que não merece isso, se a gente acha que não merece isso, então por que a gente passa por isso? Será que não sou eu que estou criando esse problema? Desnecessariamente? Então, o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, faz com que a gente consiga entender um pouco melhor isso, certo? E aí, eu trouxe para a gente aqui duas questões do Livro dos Espíritos que vão nos ajudar nesse estudo de hoje, no nosso tema, que são as perguntas 919 e 919A. Dentro da 919 tem uma outra perguntinha. O Kardec coloca para a gente, faz a seguinte pergunta na 919, eu vou ler aqui para a gente. Qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Então, Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz da gente se melhorar e não resistir às tentações que acontecem no dia a dia, as coisas que a gente encontra no nosso dia a dia que vão nos levar para algum caminho ruim. E aí a resposta da 919 ela é muito curtinha. Ela é o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Pergunta: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às solicitações do mal? Resposta: conhece-te a ti mesmo. Se conhece. Pratique o autoconhecimento. A frase conhece-te a ti mesmo,
ela é atribuída ao filósofo grego Sócrates. E essa frase, na verdade, ela estava no pórtico, né? Que é aquela construção que fica na entrada de condomínios. Quando a gente chega numa determinada cidade, tem, né, aquele monumento escrito bem-vindo a tal lugar. Quando a gente entra em algum condomínio, né, um conjunto de prédios que tem algumas avenidas privativas, aí você tem aquela construção, né? Isso é um pórtico. E essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela estava no pórtico, na entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. Então, no templo do deus Apolo, na entrada do templo, tem essa frase lá estampada: conhece-te a ti mesmo. E Sócrates falava muito isso, falava muito essa frase. A frase é atribuída a ele, mas ele traz essa frase que estava estampada na entrada do templo. E aí, então, Kardec, nessa pergunta, ele questiona qual a melhor medida para que a gente não ceda a sentimentos, atitudes e pensamentos negativos. E os espíritos são bem claros, dizendo que é o conhecimento de si mesmo. Quando a gente faz uma viagem ao interior das nossas mentes, analisando as nossas atitudes, mas assim, de uma forma muito precisa, quando a gente para analisar, caramba, né? Vamos ver aqui aonde eu estou acertando e onde eu estou errando. Isso facilita para a gente as nossas concepções sobre as nossas dificuldades e se elas são originadas do meio em que vivemos para a gente, ou se é a gente que está irradiando essa dificuldade para o meio. A gente sabe que essa análise não é difícil, ela não é fácil. Será que sou eu o causador do problema? Ou será que é o outro o causador do problema? Será que essas tendências ruins eu acabei me deixando levar pela influência do meio? Ou isso já estava em mim? O meio ao qual eu vivo não tem nada a ver com isso e me deixei levar. Essa análise é complicada, mas ela não é impossível de se fazer, não é impossível de se ver, não é impossível de se analisar. E aí, com isso, a gente dá uma olhada na questão 919A, que diz o seguinte, vou ler aqui para a gente. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, no caso, o conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si. Qual é o meio de consegui-lo? O Kardec pergunta isso. E a resposta 919A, ela é dada pelo Espírito Santo Agostinho, e que propõe a gente a fazer um exercício. E aí ele vai colocar o seguinte para a gente. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisa de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e que inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria.
Então, Santo Agostinho coloca aqui, isso é um trechinho, tá? Tem mais texto nessa pergunta 919A, perdão, na resposta da pergunta 919A, tem mais, o texto continua, esse é o primeiro parágrafo só. O que Santo Agostinho sugere para a gente é que a gente faça uma análise sobre as nossas atitudes cotidianas e que a gente peça a Deus e aos bons espíritos boas energias, boas intuições para que a gente vença as nossas próprias dificuldades, as nossas más tendências e que a gente tenha humildade para reconhecer as nossas falhas, buscando ânimo para consertar aquilo que a gente crê que esteja em desajuste na gente. Então, assim, quando a gente se interroga, a gente se pergunta, caramba, o que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Será que eu acertei? Será que eu errei? Passei na minha prova hoje. Estou aprovado por hoje. Ou no dia seguinte, puxa, estou reprovado. Essa análise que a gente faz de conduta no nosso dia a dia, percebendo se a gente deixou o nosso orgulho, o nosso egoísmo falar mais alto, enfim, essa análise que ele sugere, né, que faça antes de dormir, à noite, pensando, caramba, meu dia foi assim, conseguir fazer boas ações, conseguir manter minha vibração no dia de hoje, ou, puxa, hoje não deu, poderia agir de uma outra forma amanhã. Amanhã eu vou, na verdade, poderia não, vou reagir de outra forma, irei reagir de outra forma amanhã. Então, ele coloca que essa análise é boa para a gente entender o que está de errado na gente, o que tem de errado na gente, nos nossos defeitos, o que a gente tem de defeitos, de dificuldades, de problemas, que de alguma forma travam a gente a avançar na nossa evolução, e reconhecer com muita humildade essas falhas. Deixar o egoísmo de lado, o orgulho de lado, o olhar para o seu próprio umbigo de lado e pensar com muita humildade aquilo que está errado e o que eu posso fazer para melhorar, o que está em desajuste em mim. A questão da humildade é importante para o conhecimento da gente, para o autoconhecimento. No Evangelho, os Espíritos colocam para a gente que a falta de humildade faz com que a gente esconda os nossos defeitos, como uma roupa que esconde as deformidades do corpo. E a humildade faz com que a gente entenda que a gente erra, que a gente pode aprender com esses erros, não ter vergonha de assumir essas falhas e que isso é para a gente crescimento moral. Quando a gente não age com humildade, a gente está escondendo, na verdade, uma fraqueza nossa. Porque todo mundo, dentro da questão evolutiva do nosso planeta, na verdade, todo mundo não, quase todo mundo, né, que está aqui, na questão evolutiva do nosso planeta, tem alguma coisa que trava. Ainda tem uma fraqueza, tem um ponto fraco, tem um calo no pé, tem uma pedra no sapato. E com isso, a falta de humildade faz com que a gente esconda isso. Que a gente ande com um sapato cheio de pedra e achando que está tudo maravilhoso, não está doendo nada ao meu pé. Essa comparação da falta de humildade faz com que a gente esconda os nossos defeitos como uma roupa que esconde as deformidades do corpo, ela é bastante pertinente, ela funciona. Se a gente se acha muito,
como diria o ditado, né? O último biscoito do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, como coloco, geralmente está escondendo alguma coisa. Alguma fraqueza que não quer mostrar, mas na verdade tem ela. E por isso que a humildade ela é importante. Porque não é errado a gente mostrar o que a gente tem de bom. Não é errado isso. Ah, eu sou uma pessoa inteligente. Que bom, mostre a sua inteligência. Eu sou uma pessoa caridosa. Legal, mostre a sua caridade. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa invejosa. Vamos trabalhar a inveja, não esconder a inveja. A gente precisa trabalhar ela. É mais fácil assumir que temos para a gente combater esse sentimento ruim do que esconder ela dentro do nosso sapatinho cheio de pedras. E aí acontece alguma coisa com o nosso vizinho, com o nosso colega, que a gente estava assim, desejando que acontecesse com a gente, não aconteceu com a gente, aconteceu com o colega, e aí a gente fica assim, parabéns, parabéns, e na nossa cabeça está aqui, tomara que alguma coisa ruim aconteça, tomara que... É mais fácil a gente assumir que tem esse sentimento e aos poucos trabalhando, até que a gente chegue num ponto em que a gente sinta efetivamente felicidade pelo nosso colega que conquistou aquilo que a gente estava querendo. E com isso a gente ganhe força, ânimo para que a gente conquiste também aquela coisa, do que ficar tentando abafar esses sentimentos ruins dentro dos nossos sapatinhos aí cheios de pedras, dentro das nossas roupas, para não mostrar isso. Então, é bom que a gente tenha bastante humildade para assumir as nossas falhas. Isso faz parte do autoconhecimento. E se a gente consegue ser humilde da forma que a gente está falando, a gente consegue compreender que não é somente nós que falhamos, que a grande maioria dos seres humanos que vivem na Terra também falham, e que todo mundo tem uma coisinha aqui ou ali para consertar. E isso dá ânimo, dá força para a gente melhorar. E quem sabe, uma vez que a gente está ali na correria de melhorar e outras pessoas estão vendo que a gente está nessa tentativa de mudança por causa da nossa autorreflexão e vendo que, puxa, essa pessoa tinha um defeito tão grande e hoje ela está bem melhor, e percebe que isso é fruto da autoanálise, desse autoconhecimento, quem sabe a gente acaba se tornando um exemplo para o nosso próximo. Puxa, se ele conseguiu, eu também sou capaz de vencer as minhas dificuldades. E tem aquela clássica frase de Jesus, né, que quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, todo mundo tem aquilo que mexe negativamente com a gente e que é necessário, de alguma forma, consertar. Ninguém é perfeito nesse planeta. Todo mundo tem uma fraquezazinha que seja. Uma coisinha pequena que fosse. Mas tem uma fraqueza. E que é necessário, através da autoanálise, trabalhar essa coisa que incomoda. E para a gente fechar o nosso estudo de hoje, a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 17, item 3, que é o homem de bem, e em um dos trechos ele diz o seguinte: o homem de bem interroga a consciência sobre
todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Repetindo, o homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. O que ele quer dizer com isso? Ele mostra para as nossas próprias consciências que é importante a gente verificar se a gente foi útil em todos os momentos que a gente teve a oportunidade de ser útil. É importante a gente ter a consciência tranquila com todos os nossos erros e acertos, felizes por termos acertado em algum momento e transformar o sentimento de culpa que geralmente a gente tem quando a gente erra, que traz ansiedade, depressão, falta de ação, a gente fica totalmente travado, e transformar esse sentimento de culpa, com tudo isso que a gente colocou agora, que vem junto, né, com muitos sentimentos ruins que vêm junto, a gente chamar responsabilidade para a gente e gerar motivação para ajustar as imperfeições que, porventura, a gente tem, e refletir sobre quais ações a gente vai tomar para que as coisas melhorem. Ao invés da gente se sentir culpado por alguma coisa que acontece com a gente, que aconteceu com a gente de errado, e que o causador dessa o causador desse problema fomos, porventura, nós mesmos, né? Eu mesmo, ao invés da gente ficar jogado no sofá pensando, meu Deus, agora fui eu, e agora o que eu faço? Eu sou o grande responsável. E com isso a gente fica cada vez mais travado naquilo que a gente cometeu, é a gente transformar esse sentimento em ação. Tá bom, errei, peço perdão a Deus, estou me perdoando, o autoconhecimento é importante para isso também, me perdoo, eu cometi a falha, mas beleza, não prometo não fazer mais, vou trabalhar para não fazer mais, é o auto-perdão, e com isso a gente, chamando a responsabilidade para a gente pega e começa a traçar estratégias para que a gente não faça mais isso, não cometa mais mesmo equívoco, não faça mais aquilo que a gente fez de errado. E com isso a gente vai melhorando. A gente vai evoluindo. Moralmente falando, a gente vai melhorando. Então, assim, vamos refletir sobre as coisas que a gente fez e quantos sofrimentos e decepções a gente poderia ter evitado com ações diferentes, provavelmente. Quando a gente troca o culpa pela responsabilidade, assumindo os nossos próprios erros, humildemente, somos falhos, eu reconheço que eu errei, chamar a responsabilidade e botar para frente, mudar a chave, virar totalmente a nossa vida para um bom caminho, a gente vai conseguir ir muito longe evolutivamente. Então, refletindo sobre, assim, lá para trás, caramba, será que eu poderia ter evitado isso? Será que eu poderia ter não me decepcionado tanto se eu não fosse assim, se eu não tivesse um sentimento tão ruim no meu peito? Essas análises nossas próprias são muito importantes. E que a gente não tenha culpa com isso. E sim, chame a responsabilidade e vamos agir. Então, vamos analisar o que pode ser feito para que esse jogo vire e que a gente caminhe melhor na nossa vida. Todos aqui na Terra nós somos imperfeitos. Um dia a gente vai acertar e no dia seguinte a gente pode errar.
Então, que a gente tenha humildade para reconhecer essa situação de que podemos acertar e que podemos errar, e que quando a gente erra, a gente não pode parar, a gente precisa insistir no nosso melhoramento. Errei, fiz minha autoanálise, refleti sobre, daqui para frente eu vou mudar a minha ação, e que a gente, então, tenha essa humildade e que o autoconhecimento seja um exercício diário em nossas vidas, que a gente pare e reflita sobre as nossas ações cotidianamente, sobre os nossos sentimentos cotidianamente, quem sou eu com minhas qualidades e com meus defeitos, e de que forma eu posso mostrar para as pessoas as minhas qualidades de uma forma humilde, não egocêntrica, e que mostrar que eu sou um ser que também erra, não camuflar os nossos defeitos, como a gente colocou, né? Os nossos sapatos e as nossas roupas, mas que a gente evidencie na nossa vida, a gente arrume um jeito de evidenciar na nossa vida um meio de mostrar as nossas virtudes, que todos nós também temos, e fazendo isso com muita humildade, e trabalhando sempre no bem com as nossas boas atitudes. E que as nossas atitudes ruins, com a ação no bem que a gente vai fazendo, elas vão diminuindo de acordo com o tempo que a gente vai vivendo, e que a gente haja dessa forma. Bem, muito obrigado pelo convite, que todos fiquem em paz, que tenham um ótimo final de semana, um ótimo finalzinho de sábado, e que a gente continue, então, na luta aí de se conhecer, de pensar na gente como seres imperfeitos, e que erramos e que temos condições de mudarmos as nossas situações ruins. Tá? Fiquem todos na paz. Para a gente fechar mesmo, eu vou passar aqui para a gente uma musiquinha que é da Comerge, do Polo 13 da Comerge, e que fala um pouquinho sobre essa questão do autoconhecimento. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, com a letra da música e com a música tocando, certo? Vamos lá. O nome da música é Novos Caminhos. Conhecer-se é sempre difícil. Talvez haja um medo do que se vai ver, mas é preciso na escuridão o sol buscar, descobrir novos caminhos, novas forças pra lutar e vencer as ilusões com a luz da verdade. Conhecer-se é sempre difícil. Talvez haja um medo do que se vai ver, mas é preciso na escuridão o sol buscar, descobrir novos caminhos, novas forças pra lutar e vencer as ilusões com a luz da verdade que educa e conduz os seres ao bem.
interior, descobrir, cultivar e espalhar o amor pra quem precisar em todo lugar. Assim no mundo inteiro renovar teu mundo interior, descobrir, cultivar e espalhar o amor pra quem precisar em todo lugar. Assim o mundo inteiro transformar, renovar, transformar, renovar, transformar teu mundo interior. Assim o mundo inteiro renovar, transformar, renovar, transformar, renovar teu mundo interior. Assim o mundo inteiro transformar. Fiquem todos com Deus. Um abraço daqui do Centro Espírita Pedro de Alcântara, do 29º seu. E fiquem todos na paz.